Bem, pessoal, a gente já conversou sobre olheira no canal. Eu vou pedir à produção para colocar ou aqui em cima, não sei, a thumbnail dos vídeos para ajudar vocês nessa busca, porque eu acho que quando a gente conversa mais de uma vez sobre o mesmo assunto, é importante que a gente complemente o que foi falado nesses vídeos, até no sentido mesmo de uma atualização. Mas eu acho super importante que a gente traga à tona o assunto de novo das olheiras, porque sem dúvida alguma, as olheiras são, na minha opinião, um dos preenchimentos, uma das áreas de preenchimento facial mais difíceis na sua abordagem, e eu quero que vocês compreendam o porquê conversando comigo nesse vídeo. Eu me chamo Leonardo de Deus Melo, médico cirurgião geral, pós-graduado em dermatologia e em medicina estética. Quero agradecer a você que está aí do outro lado da tela e que já é audiência fiel nesses mais de 4 anos de canal, e te agradecer pelo crescimento progressivo que ele experimenta e te dar as boas-vindas caso você seja nova, você seja novo. E ao final do vídeo, na medida em que você acha que esse conteúdo ele te esclarece, te informa, ele é bacana no sentido de ser leve, mas nos informar sobre estética facial e corporal, mostra isso pra gente. Mostra isso para mim, para a equipe. É uma maneira da gente, através do feedback de vocês, entender por que caminhos a gente trilha. Quer dizer, se a gente tem feito escolhas bem-sucedidas, se a gente deve ajustar aqui ou acolá. Tá bom? Mas sem mais delongas, vamos juntos conversar sobre olheira, especificamente no que diz respeito ao seu preenchimento e à sua dificuldade técnica. Bem, pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente é que a região da anatomia dos olhos é uma região muito delicada e muito difícil, porque apesar de muito pequena, ela já reúne uma quantidade enorme de estruturas intimamente ligadas. E vamos lembrar e reforçar que o nosso problema, ele começa, e aí eu estou falando da olheira, que vai se apresentando no processo de envelhecimento com a própria reabsorção óssea que todos nós experimentamos. Deixa eu pegar a nossa caveirinha aqui emprestada. Eu digo que, de um modo geral, no envelhecimento, o que acontece é que a órbita, né, esse buraquinho aqui do olho, ele vai se alargando e rodando lateralmente. Então eu brinco que, de uma maneira prática, para vocês não esquecerem, é como se com o envelhecimento todos nós fôssemos ganhando um óculos aviador, tá? Porque eu acho que fica aquela imagem do óculos de sol aviador. Então, com o envelhecimento, esse buraco da órbita, ele aumenta em altura e roda lateralmente. Por si só, se a gente parasse por aqui, a gente já conseguiria entender o porquê das muitas coisas que por aqui acontecem. Porque se numa relação continente-conteúdo, eu aumento o meu continente, mas o meu conteúdo, o meu globo ocular, ele pouco se altera, eu vou ter um buraco aumentado ao longo do tempo, mas o que preenche esse buraco basicamente do mesmo tamanho. Mas eu quero que a gente vá além. Eu quero que vocês pensem que se eu tenho ligamentos nessa região palpebral inferior, nessa região infraorbitária, se eu tenho coxins gordurosos, se eu tenho músculo, todas essas estruturas, uma vez presas ao osso, por originarem-se ou se inserirem nele, vão, sem dúvida alguma, e consequentemente serem modificadas e, portanto, experimentarem algum grau de frouxidão e de perda da firmeza e da sustentação na medida em que o meu arcabouço estrutural se modifica. Então, o meu problema, ele é um problema de monta,
porque ele tanto vai do plano mais profundo ósseo até as alterações superficiais que a gente enxerga na pele e que a gente, por exemplo, numa queixa traduz como craquelamento dos olhos. A região palpebral inferior, portanto, é uma região muito difícil, porque ela conversa com uma anatomia vizinha. Na semana passada, eu fiz questão de falar com vocês sobre o preenchimento superciliar ou das sobrancelhas, porque em olheiras de relevo muito severas, a gente precisa vir posicionando. E aí, de novo, pessoal, se eu tô ganhando, se os meus óculosinhos redondinhos, pequenininhos, bonitinhos, eles estão virando um aviador, o que acontece numa abordagem inteligente? Eu vir reposicionando o meu óculos para vir trazendo ele de maneira retrógrada, melhor dizendo, no que ele já experimentou de posição na juventude. Por isso que quando a gente aborda a região temporal, a região superciliar, a região malar, às vezes a região zigomática também, a região malar medial profunda, que é uma espécie de uma mão francesa para essa prateleira chamada pálpebra inferior, a gente vai reposicionando os tecidos e com isso, quase sempre, se não sempre, já atenuando e suavizando em muito a olheira. Então eu queria que com esse vídeo vocês levassem essa principal mensagem. Nas olheiras moderadas a profundas, quase sempre, se não sempre, a melhor abordagem passa pelo preenchimento da vizinhança com o intuito da reposição dos tecidos para que o preenchimento do que a gente chamaria de sulco lacrimal fosse uma das últimas etapas ou a cerejinha do bolo, a pequena, diminuta quantidade de ácido hialurônico para refinar uma resposta já em muito conseguida pelo reposicionamento tecidual. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido me compreender. Espero que as fotos de anatomia da região da órbita, e especialmente da órbita da região infraorbitária, não tenham assustado vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam é que ali existem muitas estruturas intimamente ligadas e que se afrouxam, que ficam flácidas, que caem na medida em que a gente envelhece. E que não adianta colocar mais peso de ácido hialurônico ali naquela região sem antes não aventar a possibilidade ou a necessidade do reposicionamento estrutural. Há uma mudança de estrutura, há uma perda do arcabouço estrutural da região, assim como está acontecendo na face inteira. E aí, na questão da olheira não seria diferente, ainda mais considerando a delicadeza, né? A região minuciosa que ela representa. Sobre arcabouço, inclusive, a gente deve conversar na semana que vem sobre uma outra proposta que eu também tenho achado bastante interessante quando o assunto é exatamente esse, né? Dar uma mexida no nosso alicerce, já que o alicerce da está sendo absorvido, está sendo diminuído com o tempo, como é que a gente poderia fazer para, de alguma forma, melhorá-lo? E semana que vem eu encontro vocês, tá certo? Por hora, um beijo, obrigado e juízo com a pele.